Esta é uma imagem do Chile de hoje. Mas não é só esta a imagem do Chile de hoje. Isabel Allende, socióloga, há 13 anos morando no México. O nome não é uma coincidência, ela é a filha do presidente Salvador Allende, aquele que há 13 anos, exatamente em 11 de setembro, foi assassinado pelos generais que implantaram no Chile uma ditadura. Ela vai conversar com a gente hoje. Além da luta das mulheres chilenas, você vai ver também o esforço do fã-clube de uma cantora para virar fundação cultural. A cantora, a sua, a minha, a nossa Emilinha. Slogan por slogan, a gente ataca de uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, porque é assim que os jovens estudantes de cinema da UF já estão ganhando prêmios em festivais. Você vai ver na Calada da Noite, mas vai ver daqui a pouco. Na Calada da Noite é o nome do filme. E tem ainda o Congresso de Menores de Rua da Cidade de Deus e o Congresso Constituinte de Bairros. Em tempo de eleição é uma boa, né? Veja então o nosso slogan musical. Ou melhor, abertura. Nesse tempo de campanha eleitoral, todo mundo aproveita para cobrar. As próprias campanhas dos candidatos dão as dicas sobre o que deve ser cobrado. Quem está no poder, que se cuide. Atenção, secretários. O pessoal quer transporte, saneamento, urbanização das favelas, educação e saúde para todos. E a hora da cobrança é esta, a hora do voto. No Rio inteiro, a cobrança já começou. Os moradores do Jardim América, por exemplo, estão perdendo a paciência. Entra eleição, sai eleição e eles vivem sob uma nuvem de mosquitos. Querem a dragagem do Rio São João e a conclusão das obras da Rua da Ligação. E os políticos que se liguem logo. Na ilha, o pessoal do bairro Moneró está cansado de ouvir promessas de que terá luz elétrica, saneamento e transporte. As crianças nem podem brincar na praça do bairro, que está em péssimas condições. E sabe qual é o nome da praça? Papai Noel. O pessoal do bairro Jardim República, em São Gonçalo, resolveu não esperar mais. A comunidade chamou o administrador da empresa de ônibus Nossa Senhora do Amparo, encampada pelo governo estadual. Querem ver se a empresa começa a funcionar direito. Ao invés de ônibus de 7 em 7 minutos, como prometeu o secretário dos Transportes, eles têm ônibus de 20 em 20 e já garantem promessas nunca mais. No Morro Azul, no Flamengo, o pessoal está em campanha para construir uma escola e pedem donativos, material de construção, roupas velhas para manter um bazar e brinquedos para as crianças. Quem quiser colaborar, ligue para 205-6041 ou 245-2479. Não deu para guardar? Repita então o mais fácil, 205-6041. Em Vicente de Carvalho, a comunidade arranjou um instrumento para dar uma prensa nos secretários que prometem e não cumprem e nos candidatos que continuam prometendo. Inventaram um jornal, o Vicentão, que vai circular com os problemas do bairro, isso é, as promessas não cumpridas. Por essas e outras é que na semana passada já rolava esse papo aqui. Nós queremos deputados, queremos senadores constituintes que tenham menos papo, menos pena e mais conteúdo. A gente tem que ter pena da gente, né? Exatamente, desses políticos aí, né? Exatamente. Então nós pretendemos que realmente sejam pessoas que estejam comprometidas com as propostas de avanço social. Normalmente ocorre da população estar meio desligada da Constituinte, você não acha, não? Infelizmente foi uma coisa que ainda não emplacou. Você sabe o que é a Assembleia Constituinte? Não. Não tem ideia? Não tem nem ideia. Mais ou menos, estou por fora. Assembleia Constituinte. Só sei colocar azulejos na parede. A Constituinte vão formar um grupo de deputados que vão resolver certas leis que nós estamos precisando modificar. E pode ser que eu não saiba me explicar bem, mas que eu sei o que é, sei. Assembleia Constituinte. Só se o senhor me ensinar como é que é. Também não sei de nada, por fora. Assembleia Constituinte. Eles querem inventar ela agora, né? Mas não com esses candidatos que tem aí, que largaram o PDS, foram para o PMDB, vieram o PMDB, foram para o PDT. Isso tudo são tudo corruptos. Quer dizer, o povo que vai votar neles são os mesmos deputados que estão aí.
Eles não vão fazer nada, eles estão inventando isso. Agora, se uns trabalhadores, outros, expulsassem esses que estão lá e entrassem, aí eu acreditava. Mas eu não vou acreditar nessa Assembleia, isso é mentira. É bem verdade que muita gente tem consciência de que o voto precisa ser dado para a pessoa certa. Mas, infelizmente, pelo que a gente viu aí, a maioria da população ainda não sabe que a Assembleia Constituinte vai ser a reunião dos deputados eleitos pelo povo para fazer a nova Constituição do país. Preocupada com essa desinformação e querendo garantir a participação popular na elaboração da nova Constituição, a FAMERJ realizou no final da semana passada o Congresso Constituinte de Bairros, na UERJ. Mais de 1.500 delegados representaram as associações de moradores filiadas à federação. Na pauta das discussões, os temas que o povo deseja ver incluídos na nova Constituição. Há 7 comissões que tratam dos temas organização política do Brasil, organização econômica, organização administrativa, os direitos sociais do nosso povo, a situação dos setores mais discriminados da sociedade, as relações externas do Brasil e a organização popular na nova ordem constitucional. Eu acredito que o processo constituinte ele é muito importante, sobretudo porque permite a politização do nosso povo. Isso é muito saudável, é muito interessante, uma politização aberta, democrática, uma discussão permanente. É fundamental também que as associações de moradores, mesmo pensando grande, mesmo vivendo esse momento constituinte, nunca se esqueçam também do seu trabalho mais miúdo, do seu trabalho do dia a dia, da luta pela urbanização das suas regiões e estejam permanentemente organizando um número cada vez maior de moradores, porque a nova Constituição que vai surgir pode ter princípios belíssimos, mas se não houver pressão da sociedade, cobrança, ela vai permanecer letra morta. Você tem quantos anos? 14. Você sabe o que é a Assembleia Constituinte? Mais ou menos. O que é? Me diz. É onde ficam as leis do país, que o governador, o presidente segue ela para reger o nosso país. Vai haver uma nova Constituição agora, você sabe disso, né? Sei. O que você espera nessa nova Constituição? Eu espero que as leis que eles coloquem aí sejam mais fortes, sabe? Que dê mais um novo poder, uma nova força para esse povo que estão precisando mesmo. E foi com o objetivo de reconquistar esse poder para o povo que os delegados do Congresso fizeram as votações das propostas no plenário. Nenhum assunto foi esquecido. E todos eles vão estar no documento que a FAMERJ vai elaborar e mandar para os deputados e senadores constituintes. Essas são algumas das propostas aprovadas: estatização da saúde, do transporte, do sistema financeiro e da educação, construção de moradias populares e a cassação dos mandatos dos parlamentares, quando ficar comprovado envolvimento em escândalos financeiros. Ganhou o voto de vocês. Nós temos, quanto à organização política do país, a definição pela necessidade de uma república democrática de participação popular permanente, por um congresso de representantes do povo, sem essa divisão entre senadores e deputados, um congresso, como se chama, unicameral, pelo voto aos 16 anos dos jovens e também aos marinheiros, cabos, soldados e presidiários. Temos também uma definição pela preservação das terras indígenas e a soberania das nações indígenas sobre elas, pela defesa também da possibilidade da interrupção da gravidez, desde que por manifestação de livre vontade do casal ou por uma gravidez indesejada, fruto de um estupro ou qualquer dessas circunstâncias. O Estado tem que garantir a prática dessa interrupção de gravidez. E muitas outras questões importantes, onde o povo demonstrou toda a sua sabedoria constitucional. Que novas leis devem haver para mudar esse país? Eu acho que uma delas principal agora nesse momento é a segurança, né? Que o rio está demais, muito abandonado. Tem muitas outras que agora no momento... Na questão de saúde, a senhora acha que a saúde devia ser estatizada? Também a saúde, então, primordial, está precisando mesmo, está muito abandonada. Saúde? A administração, a forma administrativa como funciona aí o NPS... A saúde devia ser paga? Você devia de pagar no consultório, no hospital, ou devia ser toda do Estado?
O Estado deveria garantir assistência médica gratuita para todo cidadão brasileiro. O que a senhora acha que deve mudar com a nova Constituição? Quase que tudo. Quase que tudo. Especialmente corrupção. Há muita corrupção e isso é muito triste, né? A gente não poder confiar no próximo. Tem havido, a gente sabe há muito tempo, né? Tem havido desfalques e eu acho que precisa limpar a casa de uma maneira honesta. Isso é uma coisa muito importante, né? Honestamente. Em busca de uma solução que atenda aos interesses do povo, os moradores da favela do Vidigal estão discutindo a Constituinte todas as quartas-feiras. Eles sabem que nesses tempos de voto tem uma arma na mão. E não são só as comunidades, não. Até o Departamento de Educação e Cultura, lá da Penha, também organizou um debate sobre Constituinte para esta terça-feira. Mas garante os organizadores que não vai ser nada com caráter de governo, tanto que já convocaram a Federação de Favelas para participar. Na calada da noite, muita coisa acontece. E se essa calada da noite é exatamente na Lapa, esse bairro tão famoso aqui do Rio de Janeiro, olha, acontece muito mais coisa ainda. E um curta-metragem feito por estudantes do curso de cinema da Universidade Federal Fluminense mostra bem o que é isso e você vai poder ver. Tá na cara que chegou a hora do intervalo e você vai poder ver também como foi o Congresso de Menores de Rua na Cidade de Deus. Atenção, mutuários. O Procurador-Geral da República, Sepúlveda Pertence, devolveu ao Supremo Tribunal Federal a representação do processo dos mutuários que envolve o BNH. Para quem não está por dentro, a representação afirmava o poder do BNH de mudar as condições dos contratos assinados com os mutuários. Ou seja, de uma hora para outra, o BNH poderia alterar a forma de pagamento combinada no ato da compra. Com o julgamento, pode sair vitoriosa a tese dos mutuários, o que resolve a situação dos aumentos e mudanças de prazo do passado. A FAMERD está convocando os mutuários para o abaixo-assinado, que começa a rolar a partir de segunda-feira na sede da entidade. E quem não puder ir lá também ajuda passando um telegrama ao Supremo Tribunal Federal de apoio aos interesses dos mutuários. As 22 associações de moradores de Nova Iguaçu já estão se movimentando para decidir sobre a aplicação dos quase 2 milhões de cruzados que o INAMPS doou ao movimento comunitário local. Para quem vive às voltas com problemas de saneamento, saúde, transporte e educação, é dinheiro que não acaba mais. Mas a verba vai mesmo para a saúde, talvez a prioridade número 1 da Baixada. Há 2 semanas acabou aqui no Rio um festival, o Rio Cine. E nesse festival, o curta-metragem que ganhou o prêmio, chamado Na Calada da Noite, é uma produção de alunos do curso de cinema da UF. O Serra, que é responsável lá de uma área audiovisual da UF, explica pra gente, Serra, aqui na luz do dia, como é que se produz, a partir de alunos, filmes que até ganham o festival? Na medida em que o curso conseguiu determinados equipamentos, as pessoas rapidamente, né, se mobilizaram no sentido de traduzir aquilo em produção. Então, começou a se acelerar esse processo e, de fato, o que se verificou foi o seguinte: de filmes que teriam, em princípio, um sentido puramente didático, um sentido puramente iniciatório, começaram a aparecer projetos, né, mais ambiciosos, quer dizer, projetos realmente de criar um cinema, de ter como resultado um filme que pudesse concorrer, que pudesse ser visto, ser gostado, etc. E o resultado tem sido satisfatório. Qual é a capacidade de produção anual, digamos, dos alunos que estão no curso mesmo? No momento nós estamos assim com uns 4 filmes, 5 filmes por ano. Quer dizer, lá acontece o seguinte: se a gente abrir as portas lá dos armários de filme, o pessoal começa a pegar e começa a fazer filme. Nós temos até que estabelecer um certo sistema de controle mesmo, senão não há verba, né? E começa um a gastar o filme que seria do outro e tal. Como é que é essa distribuição comunitária, esse funcionamento aí? Olha, na verdade ocorre o seguinte: os filmes são alocados em determinadas cadeiras de 2 semestres, né? Então, essas cadeiras de 2 semestres, os alunos se organizam em termos de grupo, surgem lideranças naturais ao nível do roteiro, de direção, e é feita então a partilha dentro da verba que existe para aquele ano, que a universidade dá. Quer dizer, a universidade é que paga tudo, né? Desde a compra do filme até a revelação.
Bem, vamos ver como é que funciona isso aqui, porque a gente está com o PP, que é exatamente o diretor, né, ou um dos diretores, porque são dois, do filme Calada na Noite, que acaba de ganhar esse prêmio. Como é que funciona dentro da turma isso? Como é que as pessoas se juntam sem dinheiro nenhum, a não ser a faculdade? No caso da gente, na Calada da Noite, esse filme foi selecionado a partir de um concurso, né? Uma espécie de concurso de argumentos, né? No caso, eu apresentei o projeto e, na época, até eu não era formando, né? Quem era formando era o Luiz Arnaldo, que fez o filme comigo, né? Aí a gente chamou o Luiz Arnaldo, que era uma pessoa assim, que tinha feito um belo papel assim, na escola, uma pessoa que a gente gostava muito, chamou para dirigir o filme, né? E nós fomos à luta, né? Pô, ainda por cima para filmar, no nosso caso, que é um filme basicamente rodado à noite, né? Assim, uma comunidade marginal, que, digamos, né? Sendo do Rio de Janeiro, né? A comunidade gay, os travestis e tal. Então, nós fomos assim, sem proteção policial. Nós tínhamos uma Kombi da reitoria que tinha o motorista que era o cara que quebrava o nosso galho, assim, que era um cara forte e tal. Nos dava uma certa presença. E nós fomos, né? Nós não somos pessoas para ficar num albergue. Nós estamos ali numa ruim, não vamos querer sair para uma pior. Olha, eu acredito que o interesse seja deles querer tomar o terreno, nos tirar de lá, porque o terreno é do Estado. Eles querem nos tirar de lá, querem nos desativar, mas tem que nos colocar num lugar de gente, não num lugar de porcos. Só vamos sair dali para nossa casa. O governo tem que agir, ou algum encarregado tem que agir e nos tirar dali para uma melhora, não para uma piora, porque dali nós não vamos sair, vão passar as máquinas por cima de nós. Esse filme foi muito criticado por alguns, mas ganhou o prêmio do júri popular. Você acredita que é o fato inédito de você mostrar um professor que vira travesti de noite, essa atração do filme? Eu sempre achei isso. Quando a gente escreveu o filme no festival, a gente sabia que o filme tinha, até pela foto como ele foi feito, é um filme feito pelas pessoas assim, novatas, né, assim, bem verde. A gente sabia que o filme tinha dificuldades assim, na parte técnica, né? Assim, filme sem dinheiro, com equipamento assim, reduzido, não tinha luz. Então a gente sabia que o filme, para concorrer, ele tinha que valer apenas pelo que é o filme, né? Assim, as pessoas vão ver para curtir. Foi mais um dia de trabalho, um dia exaustivo. Realmente ser professor é uma profissão difícil, mas compensadora. Principalmente quando há reconhecimento por parte dos alunos. Bem, foi muito difícil o início do magistério, mas agora está tudo superado e realmente a sociedade está preparada para tudo. Isso é muito importante. Bem, agora eu vou deixar um pouco de ser masculino. Repare não, vou tirar a roupa. Se vocês verem alguma coisa, fiquem na de vocês, porque realmente isso faz parte do mundo. Ah, ok? Bom, devagar, né? O negócio tá preso. Um batom. Ah, sim, a peruca é muito importante. Muito importante, mas tem que prender meu cabelo. Muitos pensam que eu sou careca, mas não sou. Nos preparando para o show. É um show de cabaré. As meninas da Madame Laura de Vison. Todas as noites ela se pinta de rouge e batom, põe o seu vestido imoral e depois vai curtir um som. E na penumbra da luz negra de qualquer cabaré ela enfrenta o perigo para o que der e vier. Nós temos agora novos contatos com a Embrafilme para tentar ver, por exemplo, se uma das ofertas que ela faz anualmente, né, de produção, pode, por exemplo, ser dividida entre as escolas de cinema, quer dizer, Rio e São Paulo, né, e também na parte de vídeo da gente começar a fazer certos projetos de interesse comunitário, quer dizer, começar a ligar também a universidade com certos interesses populares, certos interesses de grupos sociais, entendeu? Que isso também é uma coisa importante, né? Porque é aí que você tem um retorno do real, digamos assim. A gente fala sempre aqui nas formas de luta das associações de moradores. Só que para poder levar à frente todos esses trabalhos, é preciso pelo menos uma boa infraestrutura. Preocupada com isso, a Associação de Botafogo está pedindo ajuda aos moradores do bairro. Eles estão ocupando uma nova sede e aceitam doações de armários e materiais para escritório.
A Comissão de Defesa das Favelas do Caju, que reúne 7 associações, vai fazer uma assembleia sábado que vem. O motivo é mais do que justo. Eles vão discutir um assunto que está dando o que falar: posse da terra. Isso mesmo, posse da terra não é problema só quando se fala em reforma agrária, não. Lá no Caju, por exemplo, a coisa não é menos complexa. Os moradores querem que os terrenos que pertencem à Rede Ferroviária Federal sejam repassados para a LBA. Eles acham que assim vão conseguir comprar os terrenos a preços mais razoáveis. E a posse da terra também vai ser o assunto de mais 2 assembleias, só que no domingo. Uma vai ser no Morro do Vigário, em Paquetá, e a outra em Vila Operária, lá em Rocha Miranda. Dá para ver que as comunidades faveladas do Rio estão se mobilizando para garantir o direito de morar. O pessoal já aprendeu que não adianta ficar confiando em promessas ou só na boa sorte. O negócio é mesmo se unir e ir à luta. E o pessoal já está aprendendo isso desde cedo. Menor de rua, um dos maiores problemas do nosso país. Com o intuito de encontrar algumas soluções para este grave problema, a Associação dos Moradores da Cidade de Deus, no bairro de Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro, organizou o primeiro congresso de meninos de rua da comunidade. A Cidade de Deus é conhecida principalmente pela violência. As crianças, desde pequenas, são obrigadas a conviver com uma situação trágica. Como é que é a vida aqui na Cidade de Deus? Mais ou menos. Daqui a pouco a gente fica brincando, vai sair tiroteio, aí vai baleia as crianças ficam na rua, aí fica baleado. A minha mãe não deixa sair pra rua. Você já viu algum tiroteio aqui? Eu já. Como é que foi? Foi na porta da moça aí, o cara morreu na porta da moça. Na hora que eles pegaram o cara, amarraram no porte e atiraram no cara. Aí ele morreu. O que você acha que tem que ser feito para acabar com isso? Botar a polícia em qualquer canto, para ficar vigiando, para prender eles. Como é que é a vida do menor na Cidade de Deus? O menor é discriminado em tudo, não tem trabalho, não tem ocupação, não tem educação, as escolas são precárias, não tem área de lazer, não tem trabalho para o menor, que ele precisa também de trabalhar para ajudar a família, que são carentes, são mães às vezes viúvas, sem marido e com muitos filhos, e o menor precisa trabalhar para ajudar as famílias, e isso aí a gente não encontra apoio, é uma luta, não tem condição nenhuma de trabalho para o menor. As crianças, apesar da inibição, falam de seus problemas, reivindicam as melhorias e gostam de aparecer na TV. O que vocês acham que tem que ser feito aqui na Cidade de Deus? Tem que limpar! O que mais? Limpeza geral. Tirar esse lixo todinho. Tem que tirar esse lixo porque tá tudo rato morto. Tem que tirar esse lixo. Botar piche nas ruas. O que mais? Botar piche nas ruas. Para ajudar na elaboração do documento que contém as resoluções do Congresso, a associação convidou vários segmentos da sociedade, entre eles um representante da OAB. A OAB começa a participar desse trabalho aqui na Cidade de Deus e nós acreditamos, inclusive, que vamos incentivar um trabalho aqui ligado ao Núcleo do Menor, a Comissão de Direitos Humanos da OAB, qual seja dar apoio aqui a uma criação que está se fazendo, que é da Associação dos Moradores, que seria a Associação de Apoio ao Menor. E a OAB com outras entidades, com a Pastoral do Menor, com as demais entidades, participando desse processo, dessa associação, da constituição da associação e de apoio à Associação do Menor que está se criando aqui junto à Cidade de Deus. Os professores não faltaram ao encontro e deram seu recado. Dentro da Cidade de Deus precisa de mais do 2º grau, nós não temos. Não tem escolas de 2º grau, não? 2º grau na Cidade de Deus não. Temos o CIMPA, Centro Interescolar Pedro Aleixo, que dá um atendimento noturno, mas fica muito carente porque não dá para abranger o contingente todo da Cidade de Deus. E o que a senhora acha que tem que ser feito para melhorar? Bom, talvez o próprio 1º grau tenha um apoio maior, e criasse imediatamente mais escola do 2º grau dentro da Cidade de Deus, que é
inclusive a própria comunidade preteia. Com tantas colaborações e com a palavra final das crianças, o documento vai ser entregue às autoridades, esperando providências e soluções para o problema dos menores de rua. Nós estamos fazendo esse primeiro congresso sobre menores carentes e esperamos que as autoridades se sensibilizem com isso e, enfim, apliquem recursos suficientemente para apoiar atividades aqui que fazemos sobre menores, como o Cineclube. Essa é uma das coisas que a gente faz aqui e com recursos muito poucos, porque nós não temos apoio de entidades como a Funabem, que deveria fazer repasse de verba e não faz. Na classe média do Rio, a associação entre menores e sujeira se faz de outra forma. Ainda não são poucos os garotos mal educados que usam spray para sujar as paredes da cidade. Mas parece que a onda está acabando. Os pichadores resolveram limpar a própria barra. Agora são ex-pichadores agrupados numa associação. A Associação dos Ex-Pichadores da Ilha do Governador. Eles agora vão limpar as paredes, em vez de sujar, a convite do 17º Batalhão da Polícia Militar, que está encantado com o espírito cívico dos rapazes. 200 já se apresentaram para a tarefa e eles prometeram também uma estratégia com os pichadores que ainda estão sujando a barra. A meta é incorporar os ex-colegas nesse apostolado da limpeza. Todos garantem que será uma onda legal, afinal de contas. A violência da ditadura não amedronta as mulheres chilenas. Você vai ver cenas da resistência e uma entrevista com a filha do presidente Allende. Estamos no meio de uma semana de solidariedade ao povo chileno, criada pelo Conselho Mundial da Paz. Uma semana cercada por duas datas importantes. Na quinta passada, 4 de setembro, se protestou no dia em que, tradicionalmente, haviam eleições no Chile. No Rio, várias entidades populares participaram de um ato público na Cinelândia. A semana termina na próxima quinta, 11 de setembro, a fatídica data quando, há 13 anos, os militares derrubaram e assassinaram o presidente eleito Salvador Allende. De lá para cá, ele se mantém no poder com a força das armas. Esta é a imagem do Chile de hoje, 13 anos depois do golpe que derrubou e matou o presidente Salvador Allende. Esta também é a imagem do Chile de hoje, as mulheres na rua lutando contra a ditadura. E esta é a imagem para vocês agora, aqui no Espaço Comunitário. Isabel Allende, filha do ex-presidente Salvador Allende. Isabel, como tem sido esse processo de luta do povo chileno nesses 13 anos de ditadura? Creo que a imagem que acabamos de ver mostra a decisão, a valentia de la mujer chilena presente en las calles. Creo que muestra cómo las mujeres desde el primer momento se han movilizado y están luchando. E como tem sido esse papel de mulheres, no caso de você e sua mãe, Hortência, em termos da solidariedade mundial? O que é que vocês têm promovido e o que é que tem resultado desse trabalho? Creo que la solidaridad mundial significa un aprecio a la figura de un líder que supo ser leal y consecuente con sus ideas, que supo entregar su vida por lo mejor del pueblo de Chile. Y creo que nuestro trabajo es eso, es decir, denunciar lo que ocurre en Chile y mantener la vida y la memoria de Salvador Allende. Agora, qual é a perspectiva de voltar a pisar no Chile, a viver com o povo? Desde hace 13 años estamos en el exilio porque no se nos permite entrar. Sin embargo, la esperanza nunca la vamos a perder. La esperanza nunca la hemos perdido. Nosotros tenemos mucha fe en la capacidad de lucha del pueblo de Chile. Creo que cada vez más las organizaciones sociales son más fuertes, están mejor, están presentes. Millares de personas acudieron a cada convocatoria para pedir democracia en libertad y dar gracias por la vida, como la de agosto pasado.
que ya es agradecer en Chile, tal como están las relaciones entre el poder y la oposición. El gobierno acusa a la Iglesia y la oposición de todas las desgracias que asolan a Chile, como el desorden, el paro, la inflación, el terrorismo y los muertos en manifestación. Por eso, y para cortar de una vez por todas con todo, el presidente decretó medidas excepcionales. He decretado, a partir de esta fecha, el estado de sitio en todo el territorio nacional. Miles de dirigentes de barrio fueron deportados, y los que consiguieron evitar las redadas tuvieron que esconderse y aún huir del país. Todos los varones de 15 años en adelante son sospechosos en principio y los llevan a los estadios. Allí los fichan, los clasifican, los expurgan, y unos vuelven a sus casas, otros son deportados, otros encarcelados y otros sencillamente no vuelven. Entonces el control de la población pasa a manos de las mujeres. En todo este proceso, yo creo que para el 73 quien fue más golpeado fue el hombre, y eso es real, porque esta sociedad es machista. Nosotros, el hombre era el que alimentaba la casa, el hombre era el que daba la plata, el hombre era la máxima autoridad dentro de la familia. Entonces ahora los roles se han dado vuelta. A mulher que nós acabamos de ver diz que a sociedade chilena era machista e que esse processo de luta está trazendo essa evolução da mulher. É verdade? Yo creo que todos los países latinoamericanos tenemos un marcado machismo. Chile no era una excepción. Aunque la mujer chilena era bastante activa, creo que en general, en el aspecto cultural general, había un rasgo machista. Y creo que en el Chile de mañana, libre y ya democrático, van a tener que entender que no existe democracia si no hay también realmente igualdad de condiciones para la participación, educación también de la mujer. Somos más significa eso, en español somos más. Con eso las mujeres quieren simbolizar que la gran mayoría de la población está en contra de la dictadura, la tiranía, desea un régimen de libertad y de democracia. Somos más quiere decir eso, la mayoría de la población está por la democracia. Dígame cuál es la finalidad y el objetivo de esta marcha. Mostrar que somos más y que estamos por la unidad y la solidaridad entre los chilenos. Seguramente todos ustedes saben y el resto lo sabe. ¿Para qué lo van a demostrar más? Le ha permitido hasta aquí, pero de aquí... ¿Qué razón hay para que no nos permitimos caminar unas cuadras más? Común, esto no puede ser. Hay varias organizaciones de base y sociales de las mujeres, son diversos grupos. Uno de ellos era Somos Más, otro, por ejemplo, se llama Mujeres por la Vida,
donde hay mujeres de todas las ideas políticas, representantes de distintos partidos o bien independientes que tienen ideas diferentes, pero están todas reunidas bajo una misma organización. Creo que la demostración de la capacidad unitaria y de amplitud política de la mujer es un gran ejemplo. Ahora, no solo están estas organizaciones propias, específicas, solo de mujeres. También las mujeres se han incorporado a otras organizaciones sociales que existen ahora en Chile y son muy activas. Por ejemplo, asociaciones profesionales, es decir, cualquiera, sea abogado, doctor, dentista, participan como colegio profesional. Entonces también la mujer se integra, o la mujer pobladora que vive. Sería digamos, o favelado no Brasil. Los favelados de Brasil, exacto. Que hay mucha miseria en nuestro país, un gran desempleo, desembrigado. Por lo tanto, la mujer ha organizado una cosa muy interesante, los comedores populares. Los restaurantes, no caso. Son restaurantes, digamos, no son restaurantes, sino que ellas organizan para comprar colectivamente y cocinar colectivamente, de tal manera que así alcance para la gente que está desambrigada, que no tiene trabajo. Entonces, la mujer realmente en las faveladas, así como se dice en Brasil, conocen bien en Río, es muy activa. Como pode se fazer, quem está nos assistindo, para prestar solidariedade e ajudar a luta do povo chileno? La solidaridad internacional es importante. Es una manera de decirle al pueblo de Chile que no está solo, que no está aislado, que se solidariza los pueblos con su lucha. Creo que la presencia en las calles, en las manifestaciones, en los comicios, es importante. Manifestaciones de protesta frente al consulado chileno ayuda al pueblo de Chile. En términos internacionales, la actitud de Brasil, por ejemplo, en Naciones Unidas, o no vendiendo armas, solidarizándose con la lucha democrática, nuestra presencia misma, tanto mi madre como mía, aquí en este país, es un símbolo de las posibilidades que Brasil puede ayudar a nuestra lucha. A barra lá está cada vez mais pesada. Ainda bem que existem essas mulheres lutando para tentar mudar alguma coisa. E depois do intervalo, a mulher continua presente. Você vai ver o fã-clube da Emilinha. Mais uma vez, o antigo grito dos fãs. A sua, a minha, a nossa Emilinha. Mais uma vez, uma missa que se repete todo final de agosto na Igreja da Lampadosa, no Rio.
Mais uma vez se repetem as cenas de emoção, as cenas de adoração e paixão dos fãs de uma das cantoras mais famosas da fase áurea do rádio do Brasil. Mais uma vez, muita confusão na saída da igreja. O tempo passa, mas os fãs não diminuem de números, nem de empolgação. Mais uma vez, como nos antigos tempos, com direito aos gritinhos e tudo. Mais uma vez. O chinês diz que diz, mas não diz. Pede bis, pede bis, pede bis. A vitória de ser tua moreninha brava. Lá no céu a própria lua, não é mais famosa. Aí ela cabe você. Você é do fã-clube da Emilinha? Desde quando? Há 32 anos. Mais de 500 discos gravados, milhares de troféus. Emilinha Borba, mesmo afastada dos rádios, TVs e gravadoras, continua com seu fã-clube. Ao comemorar 45 anos de vida artística com uma missa, ela fecha o trânsito no centro da cidade, faz as pessoas largarem seus trabalhos e saírem de suas cidades para prestar mais uma homenagem à rainha do rádio, como era conhecida quando se apresentava na Rádio Nacional. De promessa eu ando cheia, quando conto a minha vida, ninguém quer acreditar. Trabalho não me canso, criança é pensando. E lá em casa não tem água nem pra cozinhar. Dona Tereza, a senhora veio da onde? Campinas. Veio aqui para o Rio para quê? Para a festa da Emilinha, assistir a missa e as festividades do aniversário dela. A senhora acompanha ela há muito tempo? Há muitos anos. Aonde que ela vai, a senhora vai atrás? Ah, vamos. Vamos sim, em todo lugar. Já viajei muito, viajamos muito quando ela tinha programa na Rádio Nacional, que ela dizia o lugar que ia, a gente, quando ela chegava lá, a gente já estava lá. E naquele tempo deu 30, 40 fãs. Todo mundo viajava, o Brasil inteiro? É, do Brasil inteiro, a gente sempre viajou. E o senhor, seu Gilberto, veio da onde? Campinas. Também de Campinas? Campinas. Pela mesma razão? A mesma razão, pela festejar o aniversário da Emilinha. E a senhora veio da onde? Eu vim de São Paulo, da capital. São Paulo, da capital mesmo? Capital mesmo. Vim para o aniversário de Emilinha, para a missa e também os festejos que vai acontecer, né? Mole, toma mais um gole, vai bater mais um papinho lá no botequim. Vai aumentar a conta que já deve, pois depois vem com a mão leve a levantar pra mim. É de manhã, de noite, é toda hora, até parece que já moras dentro de um bilhar. Mas qualquer dia eu passo a mão no taco, com esse taco eu te ataco até o taco cantar. Não tem comida pra botar no fogo, teu dinheiro vai pro jogo sem sobrar o fim. Tem tua sinuca, nunca tem saída, quem sabe da tua vida no lugar armazém. Mas qualquer dia eu passo a mão no taco, porque só cantando taco é que o dinheiro vem. Fica no mole, toma mais um gole, vai bater mais um papinho lá no botequim. Vai aumentar a conta que já deve, pois depois vem com a mão leve a levantar pra mim. É de manhã, de noite, é toda hora, até parece que já
Emily, família completa? A família é completa aí, ainda falta gente a beça, né? Mas aqui está a minha sobrinha, minha irmã, madrinha e comadre, a Maria de Lourdes, meu neto caçula, meu neto levado da breca, minha nora muito da bonita. E esse aqui é a razão do meu viver, é meu filho. Meu filho é minha razão de ser, é minha vida, é meu bem querer. Eu até diria que estou completando mais de 45 anos de vida artística, porque eu comecei a cantar com meus 10 anos de idade. E daí para lá, para cá, vamos dizer, não parei mais, porque eu gosto muito de cantar e cantando eu posso retribuir ao carinho que o Brasil inteiro, graças a Deus, sente por mim e eu muito mais pelos meus fãs, porque meus fãs são a razão do meu viver, de dar continuidade a esta profissão que eu abracei com muito amor, que é cantar, cantar e cantar bastante para alegrar aos corações alegres e aos corações sofredores. Porque enquanto eu estou assim no palco cantando, eu sinto que os fãs esquecem das amarguras, aqueles que porventura estão assim tristes. Então, é uma alegria eu saber que durante uma hora e meia, eu posso fazer com que os fãs, os amigos que comparecem aos meus espetáculos, esquecem das mágoas, né? Isso é muito bom, bom demais. Emilinha, você não tem disco gravado recentemente, não, né? Ainda que pareça incrível, não. E o meu mais recente LP foi feito independente. Eu fiz um LP porque sentindo que as gravadoras esqueceram que eu existo. Felizmente, só as gravadoras, porque o público não esquece de mim um minuto. Se eu sou Emilinha Borba, se eu, na hora de deitar, não preciso recorrer a remédios para a insônia, porque eu durmo tranquila, se tudo isso acontece comigo, se eu tenho uma família feliz, imensa, aliás. 2 netos. 2 netos lindíssimos. Eu devo tudo isso a você, meu fã, meu amigo que está me assistindo agora, porque você, com o seu aplauso, fez com que eu pudesse fazer da minha profissão um meio de vida. Meu dinheiro não é borracha, por isso eu não posso estar. Se eu empresto ninguém me paga, se também emprestado não posso pagar. Ai, 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 esta vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Ai, 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 esta vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Se tu queres casar comigo, oi maninho, vamos pra igreja. Só não posso fazer festa em casa pra não aumentar esta minha despesa. Ai, 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 esta vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Ai, 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 essa vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Na festa de casamento, oi maninho, não vai ter orquestra. Vou chamar o Zé Sanfoneiro que vai animar nossa noite de festa. Ai, 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 essa vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Ai, 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 esta vida não passa de uma corda bamba. Se tu corres o bicho te pega, se ficas parado o bicho te apanha. Nós temos mais de 3 mil fãs cadastrados, que correspondem, que mandam endereço e que entram em contato com a gente, que sabe de toda a programação. O Marcos que é responsável pela parte da correspondência. Quer dizer, a gente tem todos os setores, Marinho responsável pela parte histórica, todo o patrimônio, os troféus, faixas, etc., que vão ser mostrados no programa. E a gente tem contato do Oiapoque Chuí, de Manaus até o Rio Grande do Sul. A gente tem correspondência e é uma comunidade milinista. Emilinha é o maior ídolo popular desse país. Quem estou dizendo não sou eu, estou repetindo simplesmente uma frase de Juscelino Kubitschek, que levava Emilinha para os seus comícios para, além da presença dele fantástica, ter uma presença mais catalisadora ainda de público, que era Emilinha Borba. Tinha, inclusive, uma senha que ele preparava para que chegasse a Emilinha no auge do seu discurso e houvesse uma explosão com a presença dela. Depois de 20 anos de ditadura, o que você quer? Que esses ídolos, que esses mitos, que esses líderes ainda estivessem no apogeu? Claro que ia ser cortado. Não é interesse
O importante agora é o descartável. E Emilinha não é descartável. 45 anos de glória não é descartável. Nós, o fã-clube, estamos com uma ideia de transformar a sigla Fã-clube Emilinha Borba em Fundação Cultural Emilinha Borba, em que nós levaríamos o patrimônio de Emilinha, dessa carreira brilhante, mais de 60 filmes, mais de 500 músicas gravadas, essa beleza toda, e nós queríamos ter isso, e não só dela, mas do rádio brasileiro. A gente já conseguiu mais ou menos um local, mas está tão difícil da gente conseguir encontrar com as pessoas, e eu aproveito a oportunidade para dizer isso. Nós estamos querendo, era um local em que teria sala com arquivo da Emilinha e de outros artistas da época, e a gente teria um tipo café-concerto, e que nós levaríamos os artistas que estão sabotados, esquecidos, mas estão no coração do público. Os sambas que contam as histórias da Emilinha sempre diz da Mangueira e da Rádio Nacional. E são 50 anos de glória em que a Emilinha deu o maior dela, o máximo dela. Ela era programada de segunda a segunda. No sábado, ela estava no César de Alencar. No domingo, no Paulo Gracindo, e à noite, na Felicidade Bate a Sua Porta. Ela não teve sábado e nem domingo para passar com a família dela, com os amigos dela. Passou na rádio, cantando. E nós todos ouvindo em todo o Brasil. Eu digo simplesmente, eu gosto de Emilinha, ponto. Não tem exclamação, não tem reticência, não tem interrogação, não tem nenhuma pontuação a não ser um ponto final. É gostar. Você gosta simplesmente. E os brasileiros todos que amam Emilinha em casa, escondida, a minha família inteira, que são os emilinistas do Brasil inteiro. Te garanto que agora, se você for saindo de casa em casa, vai sempre encontrar um emilinista. É difícil a gente não encontrar. Lá no céu a própria lua, 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 não é mais famosa. Aí essa casa é você, morena é igual ao céu. O argentino, ao chegar tão bonita, só cantando, e tadinha milanguita. O chinês diz que diz, mas não diz, pede bis, pede bis, pede bis. A vitória de Semana passada, a gente lançou uma nova sessão com os lances que ocorrem no meio das reportagens. Olha só esse. A senhora sabe o que é a Assembleia Constituinte? Mais ou menos. O que a senhora... Não estou bem entendida do assunto não, meu querido. Qual é a ideia que a senhora tem da Assembleia Constituinte? Nenhuma. Você? Também não sei de nada, por fora. Não sei mesmo. Sabe o que é a Constituição? Sei nada, por fora de tudo. Tá por fora? Tô fora. Acho que a maioria dos brasileiros estão por fora, né? Como que eles deveriam ser esclarecidos? Através da imprensa, da televisão. É o meio melhor da gente poder ficar mais a par. Porque no final chega as eleições, a gente está por fora, não sabe nem como, praticamente como votar. Esses debates na televisão não está resolvendo, está servindo só para servir de agressões entre si. Eles não vão resolver. No final a gente fica sem saber quem vai escolher. Até que ela tem razão, mas não em tudo. Afinal, não é suficiente esperar da TV e dos jornais a solução e o esclarecimento. Nós aqui, que tentamos sinceramente ajudar, temos consciência que as coisas não dependem de nós. O principal meio de informação, a única coisa que realmente forma a ideia das pessoas, é a participação, o contato direto com a realidade. Portanto, não espere muito da propaganda eleitoral ou dos debates da TV. É melhor se reunir, participar, discutir, pensar e decidir. Só assim a Constituinte pode funcionar. Dá certo. Pense nisso. Mas também não precisa nos abandonar. Semana que vem a gente espera por você. Até lá. Tchau.